Yoshá, my friend! O Diego na escuta para mais um episódio de Namekusei TV, o canal onde você vai encontrar rankings, indicações e análise do mundo dos animes. E hoje vamos trazer um vídeo de indicações e hoje eu vou indicar dois animes que são extremamente subestimados. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar uma coisa muito clara. As informações ditas por esse vídeo não vão estragar a sua experiência ao assistir essa obra. Então, pode ver o vídeo sem medo nenhum, beleza? O que você está sentindo agora? Felicidade. O primeiro anime que eu vou indicar aqui é Re:Zero. Re:Zero, que é um anime de Isekai, pra quem não sabe que é um anime de Isekai. Isekai é basicamente que se passa no outro mundo, ou seja, é quando o protagonista ele é teletransportado para um mundo, seja de magia, jogo, de futurista, enfim. Isso que significa o gênero de Isekai. Então, dito isso, a história começa falando sobre Natsuki Subaru. Quase não saiu o nome. Vou falar a história de Subaru, o protagonista que tem apenas 17 anos, que ele está caminhando, saindo de casa para fazer as suas compras naquelas lojas de conveniências que é aberto 24 horas lá no Japão. Então ele faz as suas comprinhas, enquanto saindo da loja, de repente, bum! Ele é teletransportado por um mundo de magia, onde existe magos, guerreiros, criaturas fantasiosas, dragões. E o mais engraçado disso tudo, pessoal, é que ele, diferente dos outros animes assim de Isekai, que fala que quando o protagonista se teletransporta desse outro mundo, acontece o quê? Ah, é o predestinado, é o grande herói que veio pra Terra pra poder lutar com não sei o mal que está nessa Terra. Aí tem tipo um power-up fudido no protagonista, aí tem uma lenda maluca, e aí o protagonista fica assim, meu, caramba, o que tá acontecendo? Eu tô nesse mundo maluco, eu tô tipo... Que lugar é esse? Tem um lagarto gigante falando comigo, não faz sentido. O Subaru não é desse jeito. O mais engraçado é que ele sabe que tá no Isekai. Tanto que ele fala pra si mesmo, pensando assim, caramba, eu tô no Isekai. Então quer dizer que se eu tô no Isekai, quer dizer que eu tenho superpoderes. Então esse superpoder, qual que será meu poder dessa vez? Então o Subaru vai caminhando pela cidade, tentando descobrir o que aconteceu, porque ele está ali, né? E também do superpoder dele. Até que ele é esbarrado por um bando de trombadinhas no beco, como se... Aí o que o Subaru faz? Ele vai, tenta tancar os caras assim na mão. Até que ele se sai bem no começo, mas percebe que super força não é o poder dele. Então ele é salvo pela querida protagonista chamada Satella. Satella que acaba salvando ele dos perigos dos caras e acolhendo o Subaru e cuidando dele até que ele acordasse. E quando ele acorda, a Satella revela que ele teve... Como que foi o nome? É broche? Acho que é insígnia, né? É insígnia, foi roubada a insígnia dela. Eu lembrei de Yu-Gi-Oh, mas beleza. Foi roubado a insígnia dela e então o Subaru se oferece para poder ajudar a procurar a insígnia dela. Ah, mas como que o Subaru vai conseguir fazer isso, né? Eu nem vi o salafrário que fez isso. Porém, como um bom gado que se preze... Brincadeira, pessoal. Um bom gado que se preze, falei de novo, ele vai ajudar a nossa querida protagonista Satella. Então eles saem procurando ali pela cidade, pistas, alguns locais onde que eles possam encontrar o broche, troquei o nome de novo, vou falar broche agora até o final do vídeo, o broche da Satella, fica procurando pra cima e pra baixo e tudo mais, até que eles chegam na periferia da cidade, onde que receberam uma pista indicando que poderia estar lá. Então o Subaru vai na frente, como um bom homem, fala assim, eu vou entrar primeiro e você espera aqui fora, tudo bem? Que era uma casa assim meio suspeita, que ele acaba entrando, então ele entra nessa casa, fala, olá, tem alguém aí, né? Bela abordagem de entradas de casa, mas tudo bem. Quando de repente ele vê um corpo todo ensanguentado no meio lá do salão, e o Subaru já se assusta com aquela cena e fica assim desacreditado do que aconteceu. Então de repente ele é cortado e vê que essa região aqui, o abdominal, foi cortada e ele tá sangrando muito e ele simplesmente cai no chão. E nisso que acontece, a Satella escuta o barulho e quando escuta o barulho resolve entrar na casa procurando pelo Subaru, mas ela foi de base também não. Ela foi de base e o Subaru todo desesperado, vendo aquela cena da Satella no chão, toda ensanguentada e tudo mais, ele começa a ficar puto, ele fala que não vai deixar ela sofrer, não vai deixar ela morrer, então ele fica puto das ideias, falando assim, não vou deixar, e aí que surge, finalmente, o poder do protagonismo é revelado para o nosso protagonista Subaru, e o poder do protagonismo dele é Checkpoint.
Ficou sem entender? Eu vou te explicar. Eu batizei de checkpoint esse poder. Então, sabe quando você tá jogando aquele jogo numa parte muito difícil e você salva poucos antes daquele boss ou aquela parte específica bem difícil e quando você morre, você volta nessa parte que você salvou, correto? É exatamente isso que é o poder do Subaru. Toda vez que ele morre, ele volta num ponto específico que a linha do tempo acontece. Por exemplo, quando ele volta bem lá no comecinho, quando ele encontrou um mercador no caminho. Ou seja, tudo aqui que aconteceu nessa linha do tempo nunca aconteceu. Então, como se tivesse tudo sido apagado, e ele volta nesse ponto aí. E o anime se passa dessa história, onde que Subaru, com o poder de checkpoint, vai ter que se virar num mundo totalmente onde que todo mundo usa magia, tem seres poderosos e tudo mais. Ele se vira com aquele jeitinho da famosa persuasão e o jeitinho malamolência que eu chamo de jeitinho brasileiro para poder conversar e a sua inteligência. Isso que é o da hora desse anime. Ele tem que usar muito a sua inteligência porque ele é literalmente um ser humano no mundo mágico que não tem poder nenhum e o poder dele, ele precisa morrer para voltar no tempo. É basicamente isso. E por que esse anime é muito subestimado, Diego? Esse anime é muito subestimado por conta do próprio protagonista. O pessoal reclama que ele é muito gado, o pessoal reclama que ele é muito chorão, o pessoal reclama que ele é fraco. Ó, vamos lá, pessoal. Agora defendendo um pouco a obra. O Subaru, tudo bem que eu até que respeito um pouco do gadice, mas é meio que padrão dos animes, né? E você que é homem, eu tenho certeza que você é gato também, meu filho. Mas, enfim. E outra coisa. A parte de ser chorão, pessoal, pô, assim, uma coisa que o Subaru, toda vez que ele morre e ele volta, ele sente toda vez a dor da morte. Ou seja, se ele é torturado, se ele é decapitado, se ele é queimado, ele sente sempre essa dor. E toda vez as mortes que acontecem não são umas mortes muito agradáveis. Então ele sofre toda vez essa morte. Então você acha que um ser humano comum aguentaria psicologicamente falando tudo isso? Pense. ReZero está aí na sua indicação. Próximo anime da lista, eu vou trazer aqui, ó, meu queridinho. Posso ser um pouco clubista por falar desse anime, porém eu vou defender ele. Mas eu vou tentar separar a razão da emoção. Estou falando dele, Black Clover. Black Clover que se passa no mundo mágico, um pouco parecido com o ReZero, só que tem algumas diferenças. Se passa num mundo mágico onde que tudo é movido pela mana. Ou seja, se você não tiver mana nenhuma, se você tiver pouca mana, você é ralé. Se você tiver muita mana, você é considerado o cara muito foda. Só que também tem um outro porém. Se você não tiver um nome na nobreza, tipo, se você não tiver status mesmo com uma quantidade alta de mana, se você vier da pobreza com uma quantidade alta de mana, você é considerado ralé do mesmo jeito. Então você precisa ter alta quantidade de mana e você precisa ter nome no mercado, podemos dizer assim. E esse mundo, tudo se move de acordo com a mana. Mana é o poder mágico, aí que nem vou tentar explicar porque acho que eu vou me perder tentando me explicar sobre isso, tá? Beleza, dito isso, então como o anime começa com Asta e Yuno, que são os protagonistas desse anime, que são abandonados numa igreja lá numa vila bem afastada, quando era apenas bebês. O padre local adota os bebês e começa a cuidar deles. Então temos um salto grandioso de um anime, onde está o nosso protagonista Asta, pedindo a mão em casamento na freira. Ele começa a gritar no meio do nada, na frente de todo mundo lá, e pede casamento à freira. O Asta, enfim, ele fica pedindo a freira em casamento, obviamente que a freira, que é a irmã Lili, nega esse pedido e simplesmente dá um soco de magia movida a água na cara do Asta para ele largar de ser besta e respeitar as irmãs, né? Tá ouvindo, hein, Asta? Beleza, passando com isso, o Yuno começa a zoar a cara dele porque ele não tem nenhum tipo de magia e as crianças locais da igreja também começam a zoar isso. Isso mesmo, porque o Asta, ele não tem magia, ele não tem mana. Ele é o único ser desse mundo que não usa mana nenhuma. Ele tem 0 de mana, então ele não consegue usar nenhum tipo de magia. Num mundo onde que magia é tudo. É tudo no sentido assim, para você ser um cavaleiro mágico, para você ser um mago, para você fazer trabalhos assim comuns, que é tipo marcenaria, cozinheiro, tudo usa magia. E o Asta não tem nada, ou seja, ele não consegue ser nada nesse mundo. E você acha que o nosso querido protagonista desiste dessas coisas? Mas é claro que não. Abre tudo embaçando na imagem, tudo, mostra ele treinando. Isso mesmo, o nosso Asta tá fazendo 500 flexões, não sei quantas abdominais, não sei quantos agachamentos e começa a treinar. É isso mesmo, a magia dele são os músculos. Então, só usa magia que não se garante no soco. E o Asta é exatamente isso. Ele começa a treinar igual um desgraçado porque o sonho dele é se tornar o Rei Mago. E o Rei Mago desse mundo é basicamente um Hokage do Naruto. Então, se você assistiu Naruto,
essa escolha de anime é uma boa pra você. Continuando, então, chega um momento onde que eles vão receber os Grimórios. Os Grimórios nada mais são os livros onde que você... Eita porra! Os Grimórios são mais nada que os livros onde você consegue concentrar a sua mana e soltar os seus feitiços mais poderosos. Então, na hora de receber o Grimório, o que acontece? O Asta ele não recebe nenhum, porque ele não tem nenhuma gota de mana. E todo mundo do local que tava recebendo os Grimórios começa a zoar com a cara dele. Inclusive o Yuno, que é um dos protagonistas, ele recebe o Grimório raro, o Grimório de 4 folhas, que esse Grimório foi usado pelo primeiro rei mago da história. Então já temos um favoritismo aí, né? E o Asta simplesmente não consegue receber nenhum. Nenhum, coitado, não recebe nenhum. E você acha que ele se abala com isso? Se abala nada. Ele simplesmente olha pra cara da vida e diz assim: ah, destino, você acha que vai pregar essa peça em mim? Adivinha, eu não vou desistir não. E o Asta continua tentando mesmo depois de fracasso em cima de fracasso. Então corta quando o Yuno é simplesmente parado por alguns caras nobres, que aí entra aquele negócio que eu falei pra vocês de status sociais, que mesmo que você tenha uma enorme quantidade de mana e um Grimório super foda, que no caso do Yuno, o pessoal da nobreza ainda zoa e te trata como um ralé. Eles queriam roubar o Grimório dele, porém parece um vilão super forte pra caralho e acaba prendendo o Yuno numas correntes e rouba o Grimório dele. E quem veio salvar a pátria? Isso mesmo, o querido Asta. Ele vai pra cima do vilão com tudo e de repente é brutalmente... Eu ia falar molestado, puta merda. Ele é brutalmente espancado e jogado na parede como se fosse merda. Mais uma vez, ele não desperta o poder do protagonismo e o cara simplesmente fica zoando com a cara dele que não tem nenhuma gota de mana. Aí o Yuno, que digamos que é amigo barra rival dele, começa a incentivar o Asta falando pra ele não desistir. Então o Asta de repente recebe um Grimório, mesmo não tendo mana nenhuma. E quando ele recebe esse Grimório, então vem a famosa frase do narrador, que essa frase é muito boa em Black Clover. Dentro dessas 3 folhas existe fé, amor e esperança. Dentro de uma quarta existe um bom agouro. Dentro de uma quinta reside um demônio. Então aparece uma sombra demoníaca atrás do Asta e o Asta simplesmente saca uma montante maior do que ele, porque o bicho já é baixinho, arranca uma montante maior do que ele e vai pra cima do desgraçado. Esse é um anime mais um que eu recomendo pra vocês, que é muito subestimado também pelo mesmo motivo do ReZero. O protagonista. O pessoal reclama que o Asta grita muito, o pessoal reclama que o Asta é muito histérico, então a maioria das pessoas que não consegue terminar o anime porque reclama do próprio protagonista. E assim, pessoal, eu diria que esses gritos do Asta realmente incomodam um pouquinho no começo, eu não vou mentir pra vocês, realmente incomoda um pouquinho. Depois vai melhorando porque isso é a evolução do personagem. E aqueles gritos assim é a característica do Asta. E você, meu filho, não pode reclamar muito não, porque tanto o Dragon Ball quanto o Naruto quando era pequeno era irritante pra caralho, nos primeiros episódios gritando pra caralho também, então vocês não podem reclamar muito do Asta não, e falar assim, o protagonista grita muito. E Dragon Ball nem se fala, né? O pessoal grita pra tudo pra poder se transformar. Então colocar o empecilho que os gritos do Asta são um empecilho pra vocês não querer assistir essa obra, vocês vão perder uma obra maravilhosa. E a animação é um pouco meio antiga, tudo mais, é difícil às vezes de assistir, não difícil de assistir, mas assim, a animação é um pouco fraca, mas vai melhorando também de acordo com a obra, então dá uma indicação aí pra você, beleza? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, não se esqueça de se inscrever e dar a força pra esse canal que está engatinhando aos poucos, beleza? É isso, desligando.